Vamos iniciar então a nossa oração. Inclinando a nossa fronte, vamos invocar a presença do Espírito Santo e abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo entre e faça morada dentro do nosso ser. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora e te pedimos e tiramos a pedra que está na frente do nosso coração para que tu entres, para que tu reines dentro de nós, para que tu estejas conosco em todos os dias da nossa vida, nos orientando, nos iluminando, nos mostrando o caminho que temos de seguir e principalmente mostrando o caminho da vitória, o caminho do sucesso. Nós sabemos que os pensamentos de Deus são os maiores a nosso respeito. Sabemos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Sabemos que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Por isso nós abrimos o nosso coração e colocamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine em todas as atitudes da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Abramos o nosso coração agora para que o Senhor Jesus venha estar no nosso meio. Digam todos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem estar conosco conforme a Sua promessa. Aproveitemos agora o momento para conversarmos com Jesus que está conosco. E este é o momento mais certo para a gente confessar a Ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões com muita humildade. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, feitas por pensamentos, por palavras, por obras e omissões. E te pedimos, Senhor Jesus, perdão por todas elas, no Teu santo nome. Assim seja. Amém. Vamos iniciar a nossa meditação, mas eu gostaria de trazer assim, antes de mais nada, um comentário que eu recebi hoje pelo telefone de uma moça ou senhora que se chama Fernanda Cristina. Qualquer coincidência é mera coincidência, né? Chama-se Fernanda Cristina. E ela me narrou o seguinte: ela disse assim: pastor, eu tô brava. A noite inteira eu tô acordada, porque ontem, no meio-dia, eu, na firma que eu trabalho, junto com as demais pessoas, nós fomos no restaurante. E o senhor sabe que logo depois do restaurante me deu uma tristeza. E essa tristeza foi me amargurando o dia inteiro, E afinal de contas, cheguei em casa com uma dor terrível no meu estômago, na minha barriga, e um problema de evacuação tremenda. E eu comecei a ficar bravo e comecei a ligar para os meus colegas para saber se tinha acontecido com eles a mesma coisa. E eles disseram: eu estou no mesmo jeito. Inclusive, um deles, que é halterofilista, que é bravo, disse que hoje ele ia quebrar o restaurante, ia partir no meio o dono do restaurante. Agora, eu pergunto ao senhor, o que a gente faz num negócio desse? Eu digo: a primeira coisa, você ficou na sua casa, você fez alguma oração a Deus? Não fiz. Eu tô tão nervosa que eu não lembrei de Deus. Olha só, tô tão nervosa que eu não lembrei de Deus. Segunda coisa eu pedi, você orou pelo restaurante, pelos empregados que estão lá, pelos donos? Se eu não orei nem por mim, vou orar para aqueles infelizes lá que me envenenaram? Segunda coisa. Terceira coisa, eu disse: você teve coragem de enfrentar o cão que trouxe isso para você? Não tive, nem lembrei que foi o cão que fez isso para mim. Então você curtiu a noite inteira acordada, sofrendo, gemendo, chorando. Isso é objeto de uma oração. Perguntei para ela: você é católica? Ela disse: eu sou, mãe. Então é gemer e chorar mesmo, porque aquele que é católico tem de gemer e chorar nesse vale de lágrimas. Os demais podem ir para Jesus, que vão conseguir a cura imediatamente. Tá bom, pastor, então o que eu devo fazer? Digo: primeira coisa que a senhora tem de fazer, é a senhora orar pelo dono do restaurante, pelos cozinheiros que estão lá, pelos garçons, por aqueles que fornecem a mercadoria para o restaurante, orar por todos aqueles que estão lhe servindo. Porque, afinal de contas, desde o plantador de batatas lá no meio do mato, ele está fazendo uma coisa para o teu bem.
Ele está procurando te alimentar, te ajudar. Ora por ele, ora pelo caminhão que trouxe, ora por aqueles que receberam a mercadoria, por aqueles que trabalharam nessa mercadoria, pelos cozinheiros, pelo garçom que lhe serviu. Ora por todos eles. É a primeira coisa que você tem de fazer, porque quando a gente ora pelos nossos adversários, está escrito na Escritura Sagrada, na mesma hora a nossa oração se transforma em brasas vivas sobre a cabeça dele, e ele não resistirá à nossa oração. Primeira coisa. Segunda coisa, minha filha, é você orar a Deus para que ele venha lhe curar, para que ele venha tirar de você essa dor, essa aflição, essa angústia. Mas eu tomei um monte de remédio, não serviu de nada, mas é assim mesmo. Você, em vez de procurar Deus, você foi procurar os remédios, resultado, Deus fechou os olhos, não está na tua mão, deixa você com seus remédios aí. E, em terceiro lugar, você usou do poder que você tem. Isto que é importante. Meus amigos que estão me escutando, é importante que você saiba de uma coisa. Deus nos colocou nesse mundo, e ao invés dele ficar do nosso lado, para ele nos proteger com as suas asas, com a sua mão, ele deu para nós o poder. Ele deu para nós o poder. O poder de expulsarmos o demônio, o poder de vencermos todas as dificuldades da nossa vida. Mas, pastor, esse negócio da gente comer e ficar ruim, de tomar uma bebida e ficar ruim, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Vamos ao Evangelho de São Marcos. São Marcos é o segundo evangelho. São Marcos fez um evangelho que, no seu capítulo 16, no último capítulo, quando Jesus vai embora, quando Jesus sobe aos céus, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. É o que mais Jesus critica da gente. É o que mais ofende Jesus. É a dureza do nosso coração. É a incredulidade nossa. Eu não acredito nisso, por que eu vou fazer? Não, pode falar o que quiser, mas eu não aceito. A dureza do coração. Isto é pecado grave contra Jesus. E aí, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Mas ele disse assim, antes de subir: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta ordem, ela me perturba a minha vida inteira. Ide pregai o evangelho. É uma ordem que Deus deu a cada um de nós. Não precisa ser ungido para fazer isso, não precisa ser pastor para fazer isso, não precisa ser padre para fazer isso, nem ser papa para fazer isso. Tem de pregar a palavra de Deus, tem de pregar o evangelho. E ninguém consegue colocar para fora aquilo que não entrou dentro dele. Ninguém consegue falar de uma coisa que não aprendeu. Ninguém consegue falar de uma coisa que não botou aqui dentro. Então a primeira coisa que nós temos de fazer para obedecer a Cristo é colocar dentro de nós o evangelho, para depois nós podermos colocar para fora e pregar. Aí ele diz assim: a toda criatura. Não é a um ou outro, não é aquele que está na igreja, não é ao meu irmão, a minha irmã, a toda criatura que encontrar, a toda criatura, pregar o evangelho. E Paulo diz: insta, prega, fala, quer seja oportuno, quer não seja, fale toda hora. Depois nós vamos falar da vergonha daqui um pouquinho. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, diz Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Nós podemos dizer que Cristo usou a palavra se alguma coisa beber, mortífera, não fará mal. Se alguma coisa mortífera comer, também não fará mal. Então, ao cristão, aquele que está com Deus, aquele que está pregando a palavra de Deus, aquele que está com Jesus, aquele que está vivendo a vida com Jesus, este vai pegar em serpente e ela não vai morder. E se morder, não vai matar. Temos um exemplo na Escritura Sagrada. Paulo, quando saiu do naufrágio, que escapou daquele naufrágio, e Deus colocou nele: nenhum que está com você vai morrer. Porque você está comigo, Paulo, e quem estiver com você também não vai morrer. E todo mundo se salvou. Mas quando ele chega em terra firme, com frio, ele faz uma fogueira. E quando ele vai botar os gravetos na fogueira,
uma cobra venenosa pica-lhe o dedo. Tanto é que os habitantes da ilha disseram, esse homem é amaldiçoado, porque ele mal escapa de um desastre, uma serpente lhe pega, e eles ficaram olhando a morte dele. E Paulo não morreu. Por quê? Porque aqueles que estão com Cristo vão pegar em serpente, e a serpente não vai fazer nada. E se fizer, não vai matar ninguém. Então, a gente tem essa fé. Eu posso, claro que eu não vou provocar Deus. Ah, é verdade? Então vamos buscar para mim lá um raticida. Não, não é assim. Se alguma coisa eu beber, mortífera, que alguém me der, ou que inadvertidamente eu pegar, eu não vou morrer por isso. Se eu comer alguma coisa, né? Eu estava falando isso para a pessoa no telefone, o meu neto diz assim para mim, o senhor não pode falar isso, porque o senhor tem estômago de crocodilo, o senhor tem estômago de avestruz, nada faz mal para o senhor come de tudo, mistura tudo e não faz nada mal. É porque eu estou na palavra de Deus, gente. Eu estou na palavra de Deus. Ele disse que se eu comer modicamente as coisas, se alguém fizer uma sacanagem comigo de botar veneno, eu não vou morrer. O cara vai ficar com a cara de pau e não vai me ver morrer. Porque eu estou com Cristo, eu estou com Deus. Esta é a verdade. Agora, se a gente ora pelo restaurante, se a gente ora pelos cozinheiros, se a gente ora pelos que servem, se a gente ora pelos que plantaram, pelos que colheram, pelos que trouxeram, se a gente abençoa esta cadeia de gente que está trabalhando a nosso favor, por obra e graça de Deus, a bênção de Deus vem e nada nos fará mal. Nada nos fará mal. E quando a gente for atacado, porque não se preveniu, aí a força, está escrito aqui, expulsaremos o demônio. O demônio que está na nossa vida, gente. O demônio que está no nosso lado. O demônio que quer ver a gente cair. O demônio que faz de tudo para derrubar a gente. O demônio que faz de tudo para a gente ser infeliz. Mas nós temos o poder de expulsá-lo. Agora, qual é o segredo da vida? Vamos aqui ver um homem que foi vitorioso. Um homem que foi vitoriosíssimo, vamos dizer assim. E que se chamava Davi. Pecador, cheio de defeito, cheio de erro, cheio de problemas. Eu estava hoje lendo aqui a Escritura Sagrada, só de curiosidade. Davi teve um monte de mulher. Fora as concubinas, que não tinha volume de gente. Um monte de filho. Mas ele, olha o que está escrito aqui. Preste bem atenção. No segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou Cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Olha agora o que está escrito aqui no versículo 10 do capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Ia Davi aumentando e crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Acabou. Aqui está o segredo da vida. Davi ia crescendo e aumentando cada vez mais em poder, em força, em saúde. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Era com ele. Davi não dava um passo que não fosse junto com Cristo. Davi não andava um pedaço que não fosse junto com o Senhor Deus. Davi não dava um passo sem que invocasse a presença de Deus. Tudo ele perguntava para Deus, devo ir? Não devo ir? Devo ficar? Devo subir? Devo descer? Davi consultava Deus e andava com Deus. As pessoas que andam com Deus só têm vitórias. Outro dia nós vimos um aqui, Noé, estava escrito, era um homem certo, e andava com Deus. Por isso que ele foi preservado do dilúvio. Mas a pessoa diz assim, mas eu tenho vergonha de estar falando toda hora em Cristo, Cristo para cá, Cristo para lá, o que o pessoal vai dizer? O que vai acontecer comigo se eu continuar falando, se eu falar tudo em Cristo, tudo em Cristo? Primeiro, vai acontecer só a vitória. Se você chamar Cristo na sua vida, qualquer que seja a tua tempestade, qualquer que seja o teu problema, você vai vencer. Mas eu tenho vergonha.
Então vamos ver uma questão de vergonha aqui na Bíblia. Onde está a questão de vergonha? Vamos no mesmo livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Quando Davi vem trazendo a Arca da Aliança, que era o objeto mais precioso, digamos assim, o símbolo mais precioso do povo judeu, que tinha sido roubado pelos filisteus, quando Davi vem trazendo a Arca da Aliança, ele vinha com tanto contentamento, com tanto gozo, com tanta alegria, que Davi, que era rei, aos 30 anos, rei de todo Israel, porque na verdade ele se tornou rei do povo hebreu aos 23 anos, 22 anos e meio. Quando ele matou Golias, ele tinha o quê? 18, 17 anos. Então Davi vem eufórico, vem com Deus no coração, alegre, satisfeito, porque vinha trazendo para Jerusalém, a cidade que ele colocou o nome dele, cidade de Davi, vinha trazendo o maior símbolo do povo judeu. E ele vinha dançando na frente da arca, dançando. E ele estava com uma estola sacerdotal real, e ele vinha dançando na frente. Muito bem. Quando ele vinha dançando na frente, a mulher de Davi, a filha de Saul, a Mical, ela de cima onde ela estava, ela viu Davi todo frajola, dançando na frente das mulheres, dançando na frente dos homens, dançando na frente de todo mundo. Olha o rei, não interessou a coroa dele, não interessou nada disso. Ele foi a dançar mesmo, alegremente, porque estava vitorioso e estava trazendo a arca de Deus. Aí Mical diz para ele uma coisa interessante. Ela diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O desprezou no seu coração. E quando Davi voltou de abençoar o povo, olha o que a Mical diz para ele. Como a mulher, né, bota o pezinho na frente assim, né? Bota a mãozinha na cintura e diz: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Oxe, essa mulher é bocuda, hein? Então você, sem vergonha, você se despojou sem vergonha na frente dos seus servos, dos seus súditos. Mas olha a resposta que Davi lhe dá. Olha que coisa linda. Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então veja bem, ele diz: já diante do Senhor eu já fiz tudo isso, mas olha, se puder voltar lá, eu vou fazer pior, eu vou mais desprezível você ainda, eu vou ser mais sem vergonha diante de Deus, para que ele veja a alegria que eu tenho no coração, a alegria da vitória que ele me deu, a alegria da unção que ele me deu. Olha o que ele falou assim, ele deixou ela bem bravinha, né? Porque antes de escolher teu pai para continuar rei de Israel, escolheu a mim para reinar no povo. Então Deus está comigo, eu ando com Deus, Deus está comigo. Então eu vou me alegrar, eu vou dançar na frente dele, eu vou estar com ele sem vergonha, sem pejo. Esta é a atitude que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente tenha vergonha de falar dele. Jesus não quer que a gente tenha vergonha de falar dele. Nós não podemos ser os agentes 007, ó, tô lá, mas ninguém sabe que eu sou cristão, viu, gente? Ó, eu tô naquela empresa lá, mas ninguém sabe que eu sou cristão. Eu estou em tal lugar, mas ninguém sabe que eu sou cristão. Olha, eu estou cristão da minha família, mas da minha família ninguém sabe. Ninguém sabe. Claro que ser cristão numa família que não é cristã ainda é uma barra. Todos são contra, todos vão fazer caçoada, todos vão olhar de beicinho, mas a vitória é daquele que é cristão. Esta é a verdade. A vitória é daquele que é de Cristo, aquele que anda com Cristo. Esse é o dono da vitória. Mas por falar em vergonha, vamos ver aqui um trecho
que está em Isaías, no capítulo 5, no versículo 20. Isaías, o grande profeta, ele diz assim no capítulo 20. Entre os ais que ele põe aqui, ele põe vários ais. Ele põe o seguinte ai. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Vamos ler de novo. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai daqueles, ai daqueles. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que o mal é pregado como bem. O mal é pregado como bem. Então, quando a gente não faz o mal, esse cara é quadrado, esse cara é abilolado, esse cara é tonto, esse cara é velho, esse cara é passado, esse cara é antigo. Por quê? Porque não quer fazer o mal como se fosse bem. E ai daqueles que fazem isso. E ai daqueles que fazem isto. Então vamos dar dois mal que as pessoas fazem bem. O exemplo, o homossexualismo, que é um mal, que é uma abominação, que é um pecado gravíssimo, que é uma maldição. Agora não, agora é orgulho, agora é coisa que se deve fazer, e quem não faz é um tonto, é um bobão, é um antigo, é um homofóbico. É um homofóbico. Quer dizer, olha só a pecha que estão pondo naqueles que não aceitam o mal como bem. Que não aceitam o mal como bem. Então, e tem agora um projeto no Congresso que vai punir aqueles que falam como homossexual, aqueles que falam contra aqueles que desviaram da Escritura Sagrada, e são punidos com 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. Então, aqueles que falam que o mal é bem, ai deles, está escrito aqui, ai deles. O escândalo diz assim, o escândalo é impossível de não acontecer, mas ai daqueles por conta de quem vem. Jesus disse, é melhor que botasse uma pedra no pescoço e se jogasse na água. E quando a gente transforma o bem em mal? Vamos dar outro exemplo. Pregar Cristo, falar de Cristo, é um bem. Mas, que é isso? Você parece que isso é antigo, isso é quadrado? Onde se viu uma coisa dessa? E a gente deixa de pregar o bem de vergonha. Agora vamos ver aonde existe a palavra vergonha com mais ênfase aqui. Vamos em Jeremias. Vamos em Jeremias, no capítulo 8 de Jeremias. No capítulo 8 de Jeremias. Olha o que ele diz aqui. Os sábios, no versículo 9, os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então veja bem, o sujeito se diz sábio, a gente vê, o fulano de tal é um sábio, olha, um luminar, é uma cabeça. Mas ele rejeita a palavra do Senhor. Ele não aceita o evangelho. Então, que sabedoria é essa que ele tem? Portanto, darei, olha o castigo que vem para aqueles que não creem na palavra de Deus. Darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Agora vejam bem. Serão envergonhados, porque cometem a abominação sem sentir vergonha disso. Olha que ponto nós chegamos. Quando eu digo para vocês que na Escritura Sagrada tem todas as circunstâncias, todas, sem exceção, essa questão do homossexual está aqui, clara. Quer dizer, eles cometem a abominação e não sentem vergonha disso. E o que é pior, agora não mais, nem deixa de sentir vergonha, como ainda diz que isso é um orgulho. Eu não me conformo com uma coisa dessa, que transforma um mal em bem, que transforma uma abominação em orgulho. Mas vai na frente. Nem sabem que coisa é a vergonha. Nem sabem que coisa é a vergonha. Portanto, cairão com os que caem quando eu os castigar.
tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. Já lhes designei os que passarão sobre eles. Bom, aqueles que têm vergonha para o bem, recebem o mesmo castigo daqueles que têm vergonha do bem para o mal. A vergonha é uma coisa que nós devemos ter com referência ao mal. Com referência ao bem, nós devemos ser tão sem vergonhas como Davi. Tão sem vergonhas como Davi foi. Davi foi sem vergonha na sua vida, a vida dele é uma coisa terrível, a gente não pode citar como exemplo na parte dos pecados dele, mas uma coisa ele fazia, ele pecava na mesma hora, ele se jogava diante de Deus, pedia perdão, chorava continuamente e Deus o perdoava, porque ele buscava Deus em todo momento da vida dele. Na hora que ele errava, ele esquecia um pouco de Deus, botava a mão no olho, não olhava muito para Deus, mas depois ele voltava correndo, pedia perdão e endireitava a vida dele outra vez. Nós temos de andar com Deus. Porque quando nós estivermos andando com Deus, olha uma coisa linda que está aqui na Escritura Sagrada, uma coisa linda que está na Escritura Sagrada, que é o Salmo 91. Salmo esse que está sempre aberto. A gente vai numa casa da Bíblia aberta no Salmo 91, quando não é no Salmo 23. Essa página aqui está amarela nas casas, o 23 também. Mas a gente tem que tomar posse do Salmo 91. Tem de tomar posse. Ele exige 6 coisas de nós. Primeiro, que a gente habite no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, que a gente entre na Escritura Sagrada e se esconda lá dentro. E viva a Escritura Sagrada. Porque o esconderijo do Altíssimo é isso aqui, ó. É a Escritura Sagrada. Segundo, que eu descanse à sombra do Pai Onipotente. Ou seja, que eu tenha fé, que eu creia nele, que eu me jogue à sombra dele e diga, eu quero sombra e água fresca debaixo do seu manto. Tem gente que quer sombra e água fresca debaixo do sofrimento, debaixo da dor, debaixo da aflição, da angústia. E ele manda a gente ter sombra e água fresca debaixo da onipotência dele. Terceiro, eu tenho de invocá-lo. Eu tenho de chamá-lo toda hora, gente. Toda hora. Interessante que quando qualquer pessoa que estiver numa casa e chegar um ladrão, se ela não perder a voz de medo, a primeira coisa que ela vai gritar é socorro, socorro, alguém me acuda. Agora, quando vê o demônio, o cão, pegar a pessoa não invoca o onipotente. Aquele que é todo poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que está aberto para nós, a pessoa não grita por ele, não chama por ele. Olha que coisa interessante, eu tenho de invocá-lo. Eu tenho de conhecer o seu nome, é a quarta coisa. Eu tenho de conhecer o seu nome. Então eu sei que no nome de Jesus, eu vou vencer todas as coisas. Em nome de Jesus, eu vou vencer todas as coisas. Todas as coisas. Quinto, eu tenho de me apegar a Deus. Gente, o apegar-se a Deus é uma coisa tão gostosa, tão linda, que no momento que você não tiver, que você quiser paz, você se apega a Deus. Senhor, eu quero entrar na tua presença, eu quero estar contigo, quero que o Senhor venha estar comigo. Tem gente que fica 3 horas vendo uma porcaria de uma novela porca, safada, impura, abominável. Esquece de se apegar a Deus. Tem gente que fica escutando 4, 5, 6 horas de filme de terror. Quer ver a coisa bimbolhar mesmo, né? E esquece de se apegar a Deus. Esquece de se apegar a Jesus. Então, a quinta coisa é apegar-se a Jesus. A sexta coisa está escrita aqui. Eu tenho de dizer, Senhor, Tu és o meu baluarte, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente. Tu és o Deus em quem eu confio. Quando a gente vê essas 6 coisas, tem uma promessa aqui no meio. São 25 promessas que tem no Salmo 91. 25 promessas. Mas eu quero ressaltar hoje só uma, no final do nosso programa aqui. Nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal lhe sucederá. Gente, nenhum mal lhe sucederá, ponto final. Se eu cumpro esses 6 preceitos de Deus ali, nenhum mal me sucederá.
É como se fosse vacina. É mais forte que a vacina. Quando eu cumpro esses 6 passos, está escrito aqui, nenhum mal me sucederá. Agora, por que é que o mal sucede? O mal sucede, preste bem atenção, porque ele é coisa do cão, é coisa de Satanás, é coisa do demônio. Então ele sucede porque o demônio vem à roda e o demônio faz com que o mal suceda. Agora, por que o mal continua? Porque o demônio faz com que a gente se torne louvadores do cão, louvadores de Satanás. E quando eu abro minha boca para contar um mal que o demônio fez para mim, quando eu abro minha boca para contar um mal que o demônio fez para mim, eu estou louvando o demônio. Eu estou dando louvas ao demônio. E é isso que o demônio quer. Por isso, minha gente, por isso é que a pessoa tem um mal, ela não consegue guardar para si. Ela não consegue, ela tem que sair alardeando. Dona Maria, a senhora nem imagina a noite que eu passei. E a outra já disse, e eu, menina? Pronto, acabou. Aí as duas trançam a cabeça, e aí é mal atrás de mal, desgraça atrás de desgraça, e o demônio rindo das duas. E o demônio rindo das duas. Gente, vamos viver a vida com Cristo. Primeiro, nenhum mal vai nos suceder. Nenhum mal vai nos suceder. Mas se suceder, nós vamos usar o poder que Jesus nos deu de expulsar o demônio que está à nossa volta e dizer para ele, cão safado sem vergonha, sai de mim agora, em nome de Jesus, levando esse mal embora de mim. Não tem que chegar na Dona Maria, contar o mal para ela. E ela, por sua vez, endemoniada também, vai contar o mal de volta que ela tem também. E é uma guerra dos males. É uma guerra dos males. Eu nunca me esqueço, quando meu irmão tinha um hospital lá no Paraná, ele tinha um programa de rádio. E a maneira que ele tinha de trazer gente para o hospital era fazer um depoimento de uma senhora, às 4 horas da manhã. Estou aqui no hospital, cheguei morta. Mas a equipe do hospital aqui me atendeu e eu já fez uma operação em mim com 10 pontos. 6 médicos me assistiram e eu já estou bem. Mas não tinha outra. Era 3, 4 carros da região que saía trazendo a dona Josefina, a dona Cigana, a dona não sei quem, e elas vinham em busca, primeiro, de mais médico para atendê-la, para o depoimento sair com mais médico. Segundo, com mais ponto na barriga, para poder ter mais. A sua operação foi de 6 pontos, a minha de 10. A minha foi de 15. Então, com isso ele enchia o hospital, porque a grandiosidade da loas para o demônio, para o Satanás, era muito grande. Gente, nenhum mal vai nos suceder quando a gente estiver em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos então pedir a Deus agora que nós tenhamos, vamos pedir a Jesus, que nós tenhamos força de vencermos o mal, de acreditarmos na palavra dele. Senhor Jesus, nós inclinamos a nossa fronte e te pedimos, ó Senhor Jesus, dá-nos fé bastante, Senhor, para a gente acreditar na tua palavra, de que nenhum mal nos sucederá quando nós estivermos andando contigo. Dá-nos fé, Senhor, para crermos nisso, nós te pedimos no teu santo nome. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra os jugos.